Você procura inspiração para começar a construir ou inovar? Então caiu no vídeo certo. Aqui irei lhe mostrar os 5 maiores engenheiros da história. E ainda vai ter um brinde que eu garanto que você irá se amarrar. Agora, para saber o que todos eles tinham em comum, você vai ter que acompanhar até o final. Esse é o segundo capítulo da nossa série Curiosidades da Engenharia. Então não esqueça de curtir e compartilhar em suas redes sociais. Agora, sem mais enrolação, vamos para a lista. O que abre a nossa lista em quinto lugar é Leonardo da Vinci. E o pai da engenharia civil, Leonardo di Ser Piero da Vinci, nasceu em 15 de abril de 1452, em Antiano, na Itália. E apesar de suas obras mais conhecidas ser na área de artística, como a Mona Lisa e o quadro da Última Ceia, Da Vinci teve diversas formações, como cientista, matemático, inventor, escultor, dentre várias outras. E concebeu ideias muito à frente do seu tempo, como protótipos de helicóptero, tanques de guerra, energia solar, calculadoras, dentre diversas outras. E foi considerado por muitos o homem mais inteligente da história, com um QI elevadíssimo. Mas algumas de suas invenções menores, como uma bobina automática e um aparelho que testa a resistência à tração de um fio, entraram sem crédito algum para o mundo da indústria. Em quarto lugar temos o engenheiro eletrônico Steven Wozniak. Nascido em 11 de agosto de 1950 em San José, na Califórnia, Estados Unidos, o cofundador da Apple, além de engenheiro, era também programador de computadores. E juntamente com Steve Jobs, criaram o primeiro computador pessoal. E apesar de ser ateu, Woz reconheceu em entrevista que foi moldado pelos seus valores cristãos. E a inspiração para ser engenheiro veio de seu pai e de um livro de ficção lido em sua infância chamado Tom Swift. Além das criações do Apple I e Apple II, ele também foi responsável pela criação de diversos softwares revolucionários, como disquetes e drivers com baixo custo, as inserções das primeiras figuras nos PCs, e foi através da criação de um jogo dele que começaram a colocar sons nos computadores. Após o desligamento da Apple, tentou montar outra empresa chamada Cellular Line, voltada para controles remotos, porém, devido às brigas com Jobs, ele resolveu não manter o projeto e começou a fazer trabalhos de caridades e acadêmicos. Dentre os diversos prêmios ganhos, os que mais se destacam são Medalha Nacional de Honra e Inovação e a inclusão do seu nome no Hall da Fama Nacional da Inovação. E a nossa medalha de bronze fica com o engenheiro mecânico Henry Ford. Nascido em 30 de julho de 1863 no condado de Wayne, em Michigan, Estados Unidos, o engenheiro e empreendedor Ford foi responsável pela criação da linha de montagem, onde permitiu a execução de vários veículos em séries. A ele se atribui também a ideia de criar sistemas de franquias de concessionárias, tão utilizados atualmente. Tudo isso pensando em baixar os custos e aumentar a produção. E isso te lembra os dias de hoje, não lembra não? Ford começou a dar seus primeiros passos na própria fazenda em que nasceu, onde era responsável de cuidar dos reparos das máquinas, e sempre procurava uma maneira inovadora de facilitar os trabalhos com os equipamentos. Mas a sua vontade de estudar engenharia aflorou mesmo quando viu pela primeira vez, aos 12 anos, um motor a vapor, em um passeio com a sua família, e quando jovem, Henry era o relojoeiro da vizinhança. E o seu primeiro emprego como engenheiro foi em 1890, para a companhia de iluminação Edison. E guarde bem essa companhia, pois ainda iremos falar sobre ela. A sua primeira empresa foi a Companhia Automobilística de Detroit, porém faliu rapidamente devido aos investidores quererem um retorno financeiro muito mais rápido. E em 1903, com mais 11 investidores, fundou a companhia Ford Motors. E a grande revolução veio mesmo em 1908, com o lançamento do Ford Modelo T, um veículo incrivelmente simples de se dirigir, aliada a uma excelente campanha publicitária, onde ele divulgou a revolução veicular em praticamente todos os jornais da época. E na vice-liderança temos o engenheiro civil, mecânico e arquiteto Brunel. O inglês Isambard Kingdom Brunel nasceu em 9 de abril de 1816 em Portsmouth. Com 16 anos, Brunel foi trabalhar junto ao seu pai, na construção do canal da Tamisa, tendo sido promovido aos incríveis 20 anos como engenheiro do estaleiro. E aos seus 23 projetou a ponte de Pencil sobre o rio Avon. Porém, os desenhos originais não foram aprovados por Thomas Telford, outro grande engenheiro da época. E só foi aprovado após a revisão do seu projeto. Aos 27 anos, ele foi nomeado engenheiro-chefe da Great Western, a recém-formada companhia ferroviária da Inglaterra. A sua reputação de melhor engenheiro da época se veio através de sua energia e arrojo nos projetos e métodos de construção. Dentre os diversos trabalhos elaborados na época, muitos ainda são utilizados até os tempos de hoje, por comboios de alta velocidade. Brunel projetou mais de 2.000 km de linha férrea por todo o mundo. Também foi responsável por projetar e executar os maiores navios a vapor da época. Apesar de ter revolucionado a tecnologia de transporte, relatos dizem que Brunel tinha síndrome com sua baixa estatura,
E com isso criou quase que um lema, sempre falando, abre aspas, eu me pego tentando parecer grande. E antes de falarmos sobre o primeiro colocado, eu venho trazer o bônus conforme prometido. O maior engenheiro da história do Brasil, que é ninguém mais ninguém menos que o nosso pai da aviação, Alberto Santos Dumont. Nascido em 20 de julho de 1873, em até então Palmira, hoje chamada Santos Dumont, meu conterrâneo mineiro projetou, executou e testou os primeiros balões de dirigentes da época. Filho do engenheiro francês Henrique Dumont, que foi convidado para vir para o Brasil pela família real para a construção da Estrada de Ferro Pedro II, o seu maior sucesso, sem dúvidas alguma, foi o 14 bis, o protótipo de todos os modelos de aviões que conhecemos atualmente. Foi dele também a inspiração para criar o helicóptero que conhecemos. Existe uma eterna briga entre quem foi o inventor do avião, entre os irmãos Wright, Dumont e o francês Clement Ader. Mas o que não se discute é que os protótipos mais bem elaborados e eficientes da época foram feitos pelo nosso brasileiro, além também de ser responsável pela criação do relógio de pulso e também do chuveiro elétrico. Ou seja, hoje quando estiver tomando aquele banho quente, lembre do Santos Dumont. Ou melhor não, né? E uma rápida menção honrosa ao criador da Maria Fumaça, Barão de Mauá. Não era engenheiro de formação, mas com certeza de coração. E agora, sem mais enrolação, vamos para a primeira colocação, que é o engenheiro mecânico e eletrotécnico Nikola Tesla. Nascido em 10 de julho de 1856 em Smiljan, Império Austríaco, hoje pertencente à Croácia, Tesla, além de engenheiro, era matemático, físico e poliglota, falando em 7 línguas fluentemente. Tesla é conhecido pelas enormes contribuições revolucionárias na área do eletromagnetismo, tendo diversas patentes em seus nomes, tais como as bobinas, carros elétricos, correntes alternadas, transmissões sem fios, canhões, dentre diversas outras. Foi responsável direto pela segunda revolução industrial com as suas inovações, e vencedor da guerra dos concorrentes com a demonstração do rádio sem fio. Devido ao seu jeito excêntrico, Nikola Tesla foi considerado por muitos um grande lunático. Nikola Tesla havia parado de estudar e só voltou à faculdade a pedido do seu pai. Em 1884, ao chegar nos Estados Unidos, Tesla foi funcionário de Thomas Edison, onde que muitos relatos dizem que Edison roubava as ideias de seus funcionários e patenteava para si. Tesla ofereceu projetar geradores elétricos com correntes contínuas, e Edison prometeu pagá-lo uma fortuna por isso. Depois de meses de trabalho, quando Tesla finalmente conseguiu finalizar a entrega, Thomas Edison disse estar brincando e só lhe daria um aumento. Nikola Tesla, é claro, se demitiu na hora. A vingança, porém, veio em 87, quando Tesla patenteia a corrente alternada e consegue vendê-la para o governo norte-americano como modelo padrão de energia residencial da época, após provar sua eficácia na distribuição, contrariando interesses de seu antigo empreendedor. E o que todos esses engenheiros tiveram em comum foram a referência. Todos eles foram apoiados pelos seus pais. Portanto, talvez você não seja o próximo Tesla, Brunel ou o próprio Santos Dumont, mas você pode ser inspiração para alguém, principalmente para a sua família, seja seu filho, a sua irmã mais nova, o seu sobrinho, o que muitas das vezes é até mais gratificante. Fica a dica. E um lembrete rápido sobre a nossa nova série, Engenharia pelo Brasil, onde irei mostrar todas as dificuldades de quem trabalha no trecho. Portanto, se quiser participar, mande o seu vídeo para o e-mail que deixarei fixado nos comentários. Não esqueça de falar de qual cidade é, em qual cidade está trabalhando, e se quiser também fazer uma propaganda da sua empresa, pode ficar à vontade, tá ok? E para quem ainda não assistiu o primeiro capítulo da nossa série que está passando aqui, deixarei agora nos comentários. Pessoal, muito obrigado, até a próxima, um grande abraço e fui!